Sim, concurseiro do Rio de Janeiro e do Brasil. Mestre Mário chegando. Para você que vai fazer prova da banca IDECAM, este simulado é específico com resolução de questões dessa banca e também explicação de alguns assuntos muito recorrentes nas provas dessa banca. Inscreva-se agora neste canal, conheça também o meu preparatório de português. Este simulado, bem como a resolução de questões das provas aplicadas pela banca IDECAM, já estão disponíveis lá para vocês. Acesse o nosso site na descrição do vídeo e venha gabaritar português com o mestre Mário. Banca IDECAM, uma das dificuldades da ortografia, questão contemplando ortografia, é que os mesmos sons são muitas vezes representados por letras diferentes. É o caso do som Z em palavras como casa. O S pode ter som de Z? Pode sim. Sabendo disso, assinale a única das palavras abaixo cuja grafia com a letra S está correta. Então, eu devo usar S ou Z em deslize. Macete, ortografia. Muita resolução de questões. Meu preparatório português, eu tenho lá uma lista com mais de 20 questões resolvidas somente contemplando ortografia, para você perceber quais são as partes mais cobradas dentro desse assunto de ortografia pela banca IDECAM. Este concurso está muito concorrido, não posso cometer nenhum deslize. Está correto? Não. Deslize vem do verbo deslizar, que é com Z. Deslize, então é com Z. Aí já muita gente assimila ao verbo alisar. Ok? Alisar é com S. Agora, deslizar e deslize com Z. Ansioso, esse sufixo aqui que aparece no final dessas palavras derivadas de ânsia, eu tenho o quê? Ansioso. De bom, eu vou ter o quê? Bondoso. Então, as palavras derivadas terminadas em zo, como é o caso aqui, eu vou grafar com S. Bondoso, precioso, gostoso, todas com S. Meus pais me corrigiam na frente dos meus amigos, mas com muita sutileza. Agora anote aí. Você está com um bloco de anotações? Se não estiver, pegue aí para você memorizar, tanto no meu preparatório, quanto aqui nas redes sociais também. Então, com muita sutileza. Sutileza vem de sutil. Então, aqui eu tenho de um adjetivo, eu vou formar um substantivo abstrato. Por exemplo, o mais usado é de belo, do substantivo belo, do adjetivo belo, eu tenho o substantivo abstrato beleza, com Z. Então, sutileza vem de sutil, então é com Z. Clareza vem de quê? De claro. Então, do adjetivo claro, eu tenho o substantivo abstrato, clareza, todos eles vão ser com Z. Clareza, grandeza, beleza, sutileza. Então, estão erradas sim. A única correta, letra B de bola. O cenário alternativo contém somente palavra escrita de maneira correta, caro concursando. Bem interessante. 1, 2, 3, 4 possibilidades. Vamos pela mais fácil. Imagino que você saiba aqui. Enxurrada, X ou CH? Então, quando antes do... Para você tem dúvida. É X ou CH? Se antes do X ou CH aparecer em, igual aparece aqui, nós vamos grafar com X. Enxada, enxurrada. Então, enxurrada é com X. Eu já posso vir aqui, descartei duas alternativas. Já melhorou. Então, antes do X ou CH tem em, você já sabe, é X. Exceto, português é cheio das exceções. Se eu falar, por exemplo, enchente. Enchente é com CH? Sim, porque enchente vem de cheio, de encher, que é com CH. São as exceções, ok? Aí eu já sei que empecilho, lá de empeço. Aí nós temos aqui, e agora? Será que empecilho é com L-I-O ou será com L-H? Aí ficou aquela dúvida? Não sei. De repente a gente ainda consiga, por outras aqui, compreender qual vai ser a certa. Mas empecilho, nada disso aqui. Já vou descartar também. Empecilho, aquilo que atrapalha, que atravessa o seu caminho, é com C, ou melhor, com LH. Nada de LIO. LHO.
empecilho e não é de empecilho, não. É empecilho. Então, empecilho, enxurrada. E agora, ogerizar ou remissão. Caro concursando, você já ouviu minha explicação sobre o dedim TT? Ou dedim teti, como fala às vezes? Observe isso aqui, anote aí. Muito importante sobre ortografia. Os nomes originados dos verbos, quando fala nome aqui, pode ser um adjetivo, um substantivo, derivados do der, dir, mir, ter, tir. São grafados com 2 S. Então, quando esse nome deriva desses verbos aqui, aí você vai se lembrar do dedim TT. O que é dedim TT? É quando você vai usar 2 S. Dedim TT SS. Tirou um tempo? Memorizou? Então, quando terminam em dedim TT SS, a terminação der, então, por exemplo, exceder, vem excesso. Conceder, terminou em der de novo, aí virou o quê? Concessão, olha aqui, terminou em der, aí vai virar 2 S. Proceder, processo. Progredir, progresso, progressão, agressor, agressão, agressivo. Então, essa regra aqui ela é muito boa. Ela vai ajudar bastante. Não vai resolver todos os seus problemas, mas 99% pelo menos. Terminou em mir, também recebe 2 S. Imprimir, impressão. Deprimir, depressão. Comprimir, compressa. Olha aqui, 2 S. Agora terminou em ter. Prometer, promessa. Intrometer, intromissão. Remeter, remessa. Aí você vai se lembrar de quê? Do dedim TTSS. Dedim TTSS. Então, der, dir, mir, ter, tir. Aí você vai acrescentar SS. Demitir. Olha aqui, terminou em tir. Demissão, discutir, discussão. Certo? Então, até aqui está ok. Agora, as palavras que não perdem as terminações acima, quais são elas? Dedim, TT, SS. Então, as palavras que continuam com as terminações der, dir, mir, ter, tir, aí já vai ocorrer o quê? Elas vão receber o C cedilha. Então, eu tirei esse SS aqui. Elas vão receber o C cedilha. Deter virou o quê? Detenção. Olha, o T continuou, então recebe o C cedilha. Conter, olha aqui, aí virou o C cedilha. Remir, remissão. Continuou aqui também. Vamos grifar, circular aqui. Então, o dedim TTSS, quando eles perdem, eles não continuam na palavra. Exceder, perdeu o D e virou o excesso. Agora, se continuarem na palavra, é C cedilha. Deter, olha aqui, o T não ficou? Detenção. Conter, contenção. Remir, remissão. Memorizou? Pegou? Olha, atenção aqui o alto-falante. Fique esperto. Agora que você já compreendeu, então aqui, remissão é um pouquinho mais complexo. Por quê? Remissão, eu tenho aqui 2 verbos. O verbo remitir e tenho também o verbo remir. Não é isso? Eu não sei qual, são palavras soltas, então não dá para saber. Esse remitir aqui é um perdão por compaixão. Então aqui é um tipo de perdão por compaixão. E já o remir aqui, por exemplo, lá da remissão da pena, que eu vou ter aqui, ó, esse remir seria remissão. E esse aqui vai ser remissão. Então, as duas podem ser, sim, porque eu não sei qual que está falando. Será que é um perdão por compaixão ou um perdão por esforço? Quando fala, ele teve a remissão da pena, aqui é do verbo remir, porque ele teve algum esforço, ele trabalhou, ele leu, ele estudou para ter uma remissão. Então, as duas existem, sim. Então, poderia ser, como aparece aqui. Só que aqui nós já vimos, poderia ser remissão com C cedilha também? Sim, porque as duas existem. Remissão com 2 S's aqui, eu já vi que é do verbo remitir. Por quê? É o que eu chamo de dedim TT. Quando terminar em tir e você retirar o tir, aí você vai colocar 2 S's. É o mesmo caso de remissão. Então, é o mesmo caso de imprimir. É o mesmo caso, por exemplo, de
compreender. Você tirou o dedinho teti, aí você vai usar 2 S. Só que compreensão não serão 2 S. Por quê? Porque já tem o N. Então, remissão, aí restou a alternativa E, que é você ler mesmo, para você se lembrar de que ojeriza é com Z e com J. O verbo ojerizar com J e com Z também. Essa daqui é, na minha percepção, a mais difícil, a menos comum aí no vocabulário. Ojeriza, J e Z. Então, alternativa E. Considerando as regras de uso da crase, contração da preposição a com outro a, que pode ser artigo ou pronome demonstrativo, assinale a alternativa correta. Para você ter a crase, você precisa ter a preposição a, exigida pelo termo anterior, mais o a que vem acompanhando o termo seguinte. Fui à praia, tem crase? Sim, observe aqui, ó, fui à praia, ok? Então, agora eu preciso verificar aqui e marcar a alternativa correta. Foi sancionada a lei que garante a qualquer, olha aqui, qualquer pronome indefinido, não uso crase antes de pronome indefinido. Os integrantes da bancada governista decidiram votar o texto às pressas, corretíssimo. Aqui eu tenho o quê? Uma locução de base feminina. À toa, às pressas, à tarde, à noite, são expressões de base feminina. Então, aqui eu tenho uma locução adverbial de base feminina. Como eles decidiram votar o texto? Às pressas. Locução adverbial às pressas com crase. Solicito a Vossa Excelência, antes de pronome de tratamento, não uso a crase, exceto se for senhora, por exemplo, eu posso usar. O projeto garante proteção a quem? Pronome indefinido, não uso crase. Visita a Rondônia, e agora tem ou não tem? Quando aparecer visitar ou ir, você vai substituir por volto. Então, em visita a Rondônia, eu vou falar volto da Rondônia ou volto de? Volto de. Sempre você substituir o verbo ir ou o verbo visitar, por exemplo, substitua por volto. Se der volto de, crase para quê? Ou seja, não terá crase. Volto de Rondônia, vou a Rondônia sem crase. E se der volto da, crase a, caro concursando, ou seja, terá crase. Então, se eu falar em visita à Bahia, tem crase ou não? Aí você vai falar, e aí, volto de Bahia ou volto da Bahia? Muito importante você compreender aqui. Volto de crase para quê? Volto da crase a. Em visita à Bahia, tem crase ou não tem? Ah, vou falar, eu volto da Bahia. Ah, deu da, tem crase. Ok? Volto de crase para quê? Volto da crase a. Acerca da concordância verbal nessa frase, pode-se afirmar que... Então, vamos verificar aqui esta frase. Há equívoco. Está correta? Há equívoco ou não há equívoco? Pois o verbo deveria concordar com testemunhos precisos. Vamos ver. Esse argumento funda-se, no entanto, em testemunhos. Esse argumento funda-se. O que se funde aqui? Esse argumento. Esse argumento, então, é sujeito do verbo funda-se. Pois o verbo deveria concordar com testemunhos? Não. O verbo concorda com sujeito em número e pessoa. Se fosse o sujeito no plural, esses argumentos fundam-se. Sujeito no singular, verbo no singular. Há equívoco, pois o verbo deveria concordar com hesitações? Não. O verbo concorda com o sujeito. Há equívoco, pois o verbo deveria concordar com dúvidas suscitadas? Não. Não há equívoco, pois o sujeito é indeterminado? Nada disso. Não há equívoco, pois o sujeito é esse argumento. Que sujeito indeterminado? Se o sujeito aparece na frase, sujeito simples, esse argumento. Esse argumento funda-se. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Releia o trecho presente no terceiro quadro da tira. Deviam dar casa, trabalho, proteção e bem-estar aos pobres. Acerca da forma verbal destacada, que é deviam, destaque aí, é correto afirmar que deviam dar casa, trabalho, proteção e bem-estar aos pobres. Quem devia dar? Não sei. Então, se não aparece o sujeito, alternativa D, sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural. Quem devia dar casa? Não sei.
Conseguiu compreender? Sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural. Estudaram muito. Não sei quem. Sujeito indeterminado. Ok? No âmbito da escrita, a concordância é um aspecto importante para a boa escrita. Vamos observar as concordâncias verbal e nominal e marcar a alternativa correta. Verbo fazer indicando tempo decorrido. Tempo passado, ele é impessoal. Faz muitos anos que os teóricos estudam sobre insônia. Verbo fazer indicando tempo decorrido, sempre na terceira pessoa do singular. Gelles observou que existiam vários jovens. Verbo haver no sentido de existir impessoal, então o correto seria havia. Estudos revelam que a mulher meia não é meio. Meia é só metade e peça do vestuário. Quando modificar um adjetivo, eu terei um advérbio. Precisam-se, verbo transitivo indireto, o se, índice de indeterminação do sujeito, não irá para o plural. Então, o correto é precisa-se de. Sempre que aparecer esse de aqui, você já sabe, verbo transitivo indireto não pode ir para o plural. Técnicas e estilo efetivas podem melhorar. As técnicas, o que pode melhorar? As técnicas e estilos, eles podem melhorar. Tendo por base a passagem, olha aqui, resultados bastante frustrantes. Eu preciso marcar a alternativa correta relacionada ao emprego da palavra bastante ou da palavra bastantes. Bastante ou bastantes? Essa regra vai servir também para muito ou muitos. Primeiro ponto, bastante é invariável quando exercer a função de advérbio de intensidade. Então, bastante, invariável, advérbio. O advérbio é invariável. E o advérbio, caro concursando, como que você vai saber? É um advérbio, é um pronome indefinido, é um adjetivo? Você vai se lembrar de que o advérbio ele modifica o ava, o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Então, ele vai modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Se estiver acompanhando ou modificando um substantivo, especificando um substantivo, ele será flexionado. Não pode ser advérbio. Então, ele estuda uma coisa, ele estuda bastante, ele estuda muito. Você consegue identificar que eu modifiquei aqui o verbo estudar? Eu chegar e falar para você, você estuda muito, você estuda bastante. Observe aqui a ideia de intensidade que eu trago para vocês. Então, ele estuda muito neste caso. Então, aqui, modificou o verbo estudar, se modifica um verbo, e ele é invariável, é um advérbio. E bastantes, vou colocar aqui também muitos. Então, bastante, muito, bastantes, muitos. Vai concordar em gênero, número e grau com o substantivo a que se refere. Então, bastantes concorda em gênero, grau e número, ou seja, ele é variável, vai concordar com o substantivo. Será um adjetivo ou um pronome indefinido. Observe a diferença aqui. Você tem motivos bastantes, você tem muitos motivos, não é isso? Você tem motivos suficientes para estudar, ok? Observe que está modificando o quê? O substantivo. E lá acima modificou o quê? O verbo. Modifica o verbo, advérbio. Modifica o substantivo, nesse caso vai ser um adjetivo ou pronome indefinido. Acertei muitas questões. Olha aqui, bastantes questões. Está acompanhando o quê? Um substantivo. Se acompanha um substantivo, gente, vai concordar com ele. Lembre-se disso, eu poderia falar. Acertei muita questão. Ok? Acertei muito exercício. Também estaria correto. Ah, mas aí ele não variou, ele é advérbio. Não, ele está concordando com o substantivo. Simples assim. Acompanhou um substantivo, vai concordar com o substantivo. Se estiver modificando um verbo, um adjetivo ou um advérbio, será invariável e será um advérbio de intensidade.
Voltando à questão, eles mostraram resultados muito satisfatórios. Olha aqui, pode substituir por muito, então é bastante. Ele mostrou bastante resultados? Não, ele mostrou muitos resultados. Eles mostraram bastantes resultados certinho aqui. Você observa que aqui está exercendo a função de adjetivo, porque está acompanhando um substantivo. Que seja adjetivo, que seja pronome, vai concordar com o substantivo em gênero e número. Ele mostrou resultado muito satisfatórios. Aqui está. Observe que ele vem para qualificar aqui o adjetivo satisfatório. Então, advérbio é a palavra que vai modificar o adjetivo, o verbo, o próprio advérbio, atribuindo-lhe uma circunstância. Então, uma coisa seria eu falar satisfatório e outra muito satisfatório. Então, aqui eu já vi que é advérbio que está modificando o adjetivo satisfatórios. Sinal alternativo contém palavras acentuadas de mesma classificação e pela mesma justificativa. Então, precisa observar a acentuação, é a mesma classificação e mesmo justificativa. Então, precisa observar, são todas oxítonas e são acentuadas todas pela mesma justificativa, por exemplo, é isso? Vamos lá. Pátria, estátua, atribuídas, Grécia, ministério, paroxítonas. Será que são? São. São acentuadas as terminadas em ditongo crescente, correto. Mas e aqui eu tenho o quê? Atribuídas. Aqui o i, ele é acentuado porque aqui eu tenho um caso de hiato. Então está errado, não pode ser a alternativa A. Grécia. Olha aqui, paroxítona terminada em ditongo, certo? Herói já é o quê? Oxítona. Então, aqui eu já posso descartar. Hércules, proparoxítona, clássica, proparoxítona. Tessalônica, proparoxítona. Aristóteles, proparoxítona. Heracles, também proparoxítona. Então, está corretíssimo aqui. Proparoxítonas todas são acentuadas. Dica importante. Tem acentuação, comece pelas proparoxítonas. Isso vai ajudar muito para vocês gabaritarem a questão. Público, proparoxítona, Tessalônica também, Aristóteles, Heracles. São paroxítonas? Nada disso. Eu já vi que essas palavras aqui, elas são o que, caro concursante? Proparoxítona. E ainda mais, todas as paroxítonas são acentuadas? Não, todas as pró. A equipe estudou seções transversais das árvores. Sinal alternativo contém o uso correto de seção ou seções e similar ao apresentado no excerto acima. Então, quando fala que ela estudou as seções transversais, quando fala de seção, é a divisão por partes aqui, ou etapas, por exemplo. Então, vamos colocar aqui, seção com C cedilha, divisão. Preciso da alternativa da mesma forma. A sessão da sala ao professor visitante será interrompida para reformas. Então, o correto aqui seria sessão com C e 2 S. Está errado aqui. A prefeitura autorizou a cessão, a doação. Sessão com C de doação. A próxima sessão decidirá com quem ficarão as joias da nossa família. Aqui eu já posso observar o que? A próxima sessão? A próxima reunião, será que dá certo? A seção coletada foi armazenada em uma lâmina dentro do congelador. Agora, essa seção, eu poderia falar que a parte coletada poderia também, não é isso? Então, aqui a alternativa D está correta. Voltando à alternativa C, a próxima sessão. Então, aqui seria o quê? A próxima reunião. É com 2 S? Sim. Está correta? Não, porque aqui pediu o quê? Observa aqui. Similar ao apresentado. O apresentado é o quê? É sessão com C cedilha. Então, precisa ser a alternativa D. IDECAM, Prefeitura de Teresina, Alessandra Boing, epidemiologista da UFSC e coordenadora da Abrasco, reforça que a Covid ainda é um problema de saúde. No período acima, grafou-se corretamente a sigla UFSC, quanto acrônimo é quando você lê a sigla, as siglas formando uma palavra.
abraço. Assinale a alternativa em que isso igualmente tenha acontecido. Preciso da alternativa correta. Então, o que fala aqui relacionado a siglas e acrônimos? Anote aí. Se for até 3 letras, importante você observar isso daí, eu vou usar maiúsculas se formar uma palavra única. Então, quando aparece ONU, até 3 letras, formou uma palavra, ONU, como eu já leio, tenho de usar maiúsculas. Então, já está errado aqui. Até 3 letras. Mais de 3 letras, se eu formar uma palavra, como aparece aqui, por exemplo, Unesco, aí somente a primeira ficará em maiúsculas. Então, o que eu observo? Mais de 3 letras, formei uma palavra, somente a primeira. Mais de 3 letras, quando eu falo letra a letra, que é o caso de UFMG, todas em maiúsculo. Então, aqui dá para a gente já identificar que a alternativa A está correta, porque eu falo UERN, não é isso? Eu não falo UERN, eu falo UERN. Se é UERN, é o mesmo caso de Unesco. Mais de 3 letras, somente a primeira maiúscula, porque eu formei uma palavra. O FMG foi o exemplo que eu dei. ONG, eu já vi que neste caso aqui, até 3 letras, eu preciso colocar todas maiúsculas. E PUC, até 3 letras, eu preciso colocar todas em maiúsculo.